Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. E que São Pedro possa ser um exemplo, um modelo de como viver a fé em Jesus Cristo. Um dia, Jesus perguntou para os discípulos: e para vós, quem sou eu? E foi Pedro que respondeu em nome dos outros: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Pedro que reconhece que Jesus de Nazaré é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Ao professar a sua fé em Jesus, Jesus confia a Pedro uma missão. E tu és pedra. Sobre esta pedra, sobre esta profissão de fé, construirei a minha igreja. Diante da profissão de fé que Pedro faz em Jesus, se abre para Pedro um novo caminho. Recebe uma missão. Antes, lá no mar da Galileia, fora chamado para seguir Jesus. Agora, diante da sua profissão de fé, recebe a missão. Claro que ainda Pedro tem um longo caminho a percorrer, mas continua seguindo Jesus. Vai negar Jesus diante do escândalo da cruz, da paixão. Mas, depois da ressurreição, diante de Jesus ressuscitado, Pedro revigora, renova a sua vocação, a sua missão, quando ele confessa o seu amor a Jesus. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E a partir daí, a partir do Pentecostes, Pedro, embora pecador, como diz o Evangelho de hoje, podemos dizer, Pedro também toma a firme decisão de seguir Jesus por toda a vida, até a morte. Não é diferente o que acontece conosco, porque o convite que um dia Jesus fez a Pedro, Ele faz a nós: segue-me. E hoje o Evangelho nos traz as exigências deste segmento. Dentro do Evangelho de Lucas, o versículo de hoje, 9:51, é uma mudança no Evangelho. Até então, Jesus exerce a sua missão na Galileia. E hoje, o Evangelho começa dizendo: Jesus tomou a firme decisão para partir para Jerusalém. É a última viagem de Jesus a Jerusalém. E neste percurso, neste caminho, vai acontecer muitas coisas. Mas aqui, o que importa, que Jesus está decidido. Ele se coloca a caminho e sabe que será a sua última viagem, por tudo que está acontecendo. Ele sabe o que espera na cidade de Jerusalém. Se durante o caminho já foi rejeitado pelos samaritanos, lá na cidade será rejeitado pelas autoridades religiosas, políticas. Ele vai sofrer a paixão, será crucificado, mas também será ressuscitado. Diante de tantas coisas, é preciso tomar uma firme decisão. E aí, caminhando, alguém vai dizer:
te seguirei por onde quer que fores. E Jesus coloca a sua condição. Olha, as raposas têm suas tocas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, a nossa segurança não deve estar nos bens materiais. Como hoje cantamos no Salmo: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Sois a minha herança, em vós confio. As raposas têm as suas tocas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus mostra que ele é um itinerante e pobre. Você está disposto a me seguir por este caminho, desapegado dos bens? Pedro teve que abandonar o seu trabalho, deixar tudo para seguir Jesus. Pedro teve que entrar num novo estilo de vida. Não confiar nas suas posses, no seu trabalho, mas agora confiar em Jesus. A nossa segurança está em Deus. E a fé é isto: é reconhecer que Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Salvador, o único Senhor. E se reconhecemos que Jesus é o único Salvador, a fé se torna um seguimento, um colocar-se a caminho com Jesus. E Jesus é itinerante. Jesus não fica numa toca ou no ninho. A sua segurança está no Pai, está na missão que recebeu do Pai. Quer me seguir? É preciso estar disposto a viver um estilo de vida mais simples, mais despojado, não confiando nas coisas, mas em Deus. Depois Jesus anda mais um pouco e diz para outra pessoa: segue-me. E este cara vai então dizer assim: tá bom, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. O que Jesus diz? Deixa que os mortos enterrem os mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O que quer dizer o Evangelho é que o reino de Deus tem pressa, tem urgência. Não fique apegado mais às pessoas, aos seus afetos. Tem uma missão muito mais sublime. Se é preciso desapegar-se dos bens materiais, em certo sentido, é também necessário desapegar-se das pessoas. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. É urgente anunciar o reino de Deus. Segue-me. É urgente hoje e necessário testemunhar a nossa fé, a exemplo de Pedro, para tantos irmãos e irmãs desencorajados, desanimados, sem rumo na vida, tristes, depressivos. É urgente, mais do que nunca, anunciar o Evangelho, palavra da salvação. Nós temos uma boa notícia para dar à cidade, ao mundo. E não podemos ficar retardando a nossa missão. Deixa para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu me converto, amanhã eu começo a participar mais da igreja, amanhã eu faço. É hoje. Segue-me hoje. Então, nesta parte do Evangelho, Jesus pede de nós prontidão, disponibilidade. É necessário testemunhar a nossa fé em Jesus hoje, para todas as pessoas. E no terceiro caso, aparece alguém dizendo:
Eu te seguirei, Senhor. Mas agora é este homem que coloca condição. Mas deixa-me primeiro me despedir dos meus familiares. Eu quero te seguir, mas dá um tempinho, deixa eu me despedir lá de casa. O profeta Elias deixou Eliseu fazer isso. Eliseu falou para Elias: deixa eu dar um beijinho na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos. Elias permitiu. Jesus aqui não permite. Porque Jesus é maior do que Elias. Jesus é maior do que Elias. E a missão é agora. Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E aqui volta ao começo do Evangelho. Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Colocar a mão no arado e olhar para trás. Jesus nos chama para segui-lo. Não temos que ficar olhando para o que deixamos para trás. Olhar para aquilo que perdemos. Olhemos para aquilo que estamos ganhando ao atender o chamado de Jesus. Olhemos para frente. O caminho segue. A vida continua. Tomar a firme decisão de seguir Jesus, sem ficar chorando leite derramado. E Pedro, depois de tantas experiências, se coloca decididamente no caminho de Jesus. Foi escutando a sua palavra. Um dia chegou até a dizer: a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Quem caminha, às vezes cansa, às vezes machuca, às vezes cai. Mas se nós não caminhamos, nós não chegamos ao nosso destino. É preciso caminhar hoje, amanhã, depois de amanhã. E a fé é isto. A fé não é uma coisa estática, parada. Eu creio muito em Deus. Deus é muito importante para mim. Mas não saio do lugar e não me decido por Jesus, pela sua igreja. Então não é fé. A fé é dinâmica. Fé é seguimento. É seguir Jesus, apesar de tudo. É seguir Jesus, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Então, nesse dia da novena, nesta missa, peçamos esta graça a Deus, por intercessão de São Pedro, que sejamos firmes na fé, decididos a seguir Jesus, porque vale a pena. É somente Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Lembra daquela música que nós cantamos tanto? Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Então São Pedro, ele com todos os seus erros e pecados, mas nunca desistiu de caminhar com Jesus. Que a seu exemplo possamos também nos decidir firmemente a seguir Jesus e não voltar atrás. Diocese em Evangelização.